Seja bem-vindo à locadora. Bem-vindos à locadora do Nicolas, investigação ordenada, não obstante sazonal, do áudio visual internacional. Quem aqui tá falando com vocês é o PJ Brandão, que vou ter a honra, a alegria, a felicidade de hostear esse podcast, essa edição, esse episódio da locadora do Nicolas, com um filme, provavelmente um dos filmes mais dinâmicos que o meu amigo JP Martins já viu na vida, não foi, JP? Depende da sua definição de dinâmico, mas pode ser que seja sim. Sabe uma pessoa dinâmica, JP? Quem? Roberto Dinei. Eu sou dinâmico para caramba. Às vezes eu me pergunto se eu sou... Putz, perdi a piada. Droga. Não foi tão dinâmico dessa vez, mas... O que é o Locadora do Nicolas, Roberto Dinei? O Locadora do Nicolas é nosso programinha, nosso podcast spin-off do Nicolas, nosso podcast principal para falar sobre a vida e obra de Nicolas Cage. No Locadora do Nicolas nós falamos de filmes em geral e que não tem Nicolas Cage neles. Nós já estamos aqui na nossa terceira temporada e nessa temporada nós temos um tema. E o tema é... filmes em língua não inglesa. Estamos indo contra os porcos capitalistas, imperialistas. Com todo respeito aos porcos aí. Os porcos é um bicho legal, gente. É, que na legal é capitalista. Estamos aí na reta final da temporada. Salvo engano, esse filme aqui é o penúltimo da nossa lista. Daqui a pouco saberemos qual será o último. A gente sempre indica no final de um programa qual vai ser o filme da semana seguinte, ou da quinzena seguinte, caso vocês queiram acompanhar junto com a gente essa jornada por várias línguas ao redor do mundo. Se você está acompanhando o Locadora do Nicolas, já sabe que quem hosteia o programa é a pessoa que indicou o filme. Então foi eu que indiquei. E eu indiquei o filme Arca Russa, que por incrível que pareça, JP e Rudy, não sei se vocês se tocaram, é em russo. Caramba. Que incrível, né, cara? Eu fiquei muito chocado quando eu descobri que Arca Russa era em russo e não em Arca. Então, Arca Russa é um filme de 2002, dirigido por um cara chamado Alexander Sokurov. E, antes de falar um pouco sobre ele, eu gostaria de impressões gerais. Impressões gerais da pessoa que eu tenho certeza absoluta que foi a que mais gostou desse filme, que foi o JP. É a cara dele esse filme. Eu achei transgressor tu puxar opiniões gerais antes da sinopse. Não, eu quero chocar. Estou aqui pra chocar. Opiniões gerais? Olha, o PJ, pelo que eu vi aqui no Letterboxd de spoiler, talvez eu seja a pessoa que mais gostou do filme mesmo. Isso é? Nossa. E eu não gostei. Cara, chato para caramba. Que droga de filme, cara. Esse filme aqui deve ser muito bom pra quem é russo ou pra quem tem muito interesse em história russa, em arte russa, em cultura russa no geral. Eu, sinceramente, esses interesses nunca passaram na minha cabeça. Então, o que passou por minha cabeça também foi a história do filme, os acontecimentos, passou tudo por cima aqui na minha cabeça. E é meio difícil de acompanhar. Eu acho que é bom realmente fazer a sinopse antes. Porque aí o ouvinte vai entender pelo que a gente passou aqui. Eu vou continuar usando, eu vou querer que o Rudy fale antes da sinopse ainda, qual foi a impressão geral dele. Tá bom, temos que respeitar o host, tá bom. Me traga. Eu já conhecia o filme Arca Russa, ele, talvez o maior chamariz dele seja ele ser feito um take só, né, um plano sequência gigantão. Depois a gente fala mais disso. Mas em geral, velho, eu tô muito com o JP. Pô, é difícil, assim, porque... eu não sei dizer se ele é chato ou se ele apenas não conversou comigo. Que nem o JP falou, é um filme muito centrado na história russa e eu acho que a história da Rússia e a questão da memória é muito importante para esse filme. Então nesse aspecto ele é muito interessante. Ele é um filme interessante, né? Ele tem um alto nível de interessância, mas não foi algo que se conectou comigo praticamente em nenhum momento. Desde a história russa, do jeito que ele aborda, desde a questão da arte, que é muito importante. Esse é o ponto que eu devo dizer que eu achei mais legal, apesar de não ser algo que tá muito no meu espectro de interesse, eu admito. Mas é isso. É um filme que não conseguiu manter um diálogo comigo. E eu não sei até agora se é por culpa minha, por falta de repertório, ou se é por culpa do filme que não soube comunicar suas ideias para um público mais amplo. Tudo bem que talvez esse não seja o interesse dele, talvez. Eu respeito muito isso. Eu queria muito um filme nessa pegada brasileiro, sabe? De você ver figuras históricas do Brasil e tal, enfim. Mas é isso. Não consegui engajar tanto com o filme, não. Mas tem coisas interessantes pra gente falar, eu acho.
Perfeito. Eu vou aproveitar para falar a sinopse, então, e dizer a minha impressão geral, aproveitar logo tudo, certo? A grande questão dele, o que talvez chame mais atenção para alguém ir atrás de assisti-lo, é o que já foi dito pelo Rude, né? Ele é um filme gravado todo em um take. Não foi o primeiro take, só para constar, né? No IMDb tem algumas curiosidades, a curiosidade é que esse filme, na verdade, foi gravado somente no quarto take, porque os 3 primeiros deram ruim, né? Então é um filme que ele tem mais ou menos 1h30 de duração, e é um filme que é 1h30 de gravação sem tirar de dentro, né? Você não tem nenhum tipo de corte no filme. A gente já viu vários filmes que trazem essa ideia do plano sequência, que são os famosos falsos planos sequências, que são planos sequências que são feitos a partir da magia máxima do cinema, ou talvez do que o Rudy já até falou aqui, que é a base central da linguagem cinematográfica, que é a montagem. Aqui não. Aqui é um filme, um take, do começo ao fim. E conta a história da Rússia, como foi dito aqui. Mas como assim essa história da Rússia, PJ? É basicamente um grande apanhado da história da Rússia pré-revolução, pré-1917, pré-revolução soviética. É basicamente todo o apanhado ali sobre a história da Rússia ainda na época dos czares, ainda na ideia da realeza, ainda na lógica de uma Rússia real, uma Rússia régia, uma Rússia dominada e administrada por essas figuras que são a realeza, a aristocracia, né? Então é um filme que ele se baseia basicamente nisso e se porta todo dentro de um museu, que é o Hermitage, né? Que é um museu em São Petersburgo, que basicamente grande parte das famílias reais da Rússia moraram lá, viveram lá, enfim, tiveram momentos lá na história, e esse filme ele procura refazer algum desses momentos históricos e ficcionalizar talvez algumas coisas da intimidade dessa realeza russa dentro desse espaço que é o Hermitage, que é esse museu. Vocês falam sobre dialogar. E eu acho que o Rudy, ele fala uma palavra que eu acho muito pesada, Rudy, que é a culpa. Eu não sei se a culpa é do filme, não sei se a culpa é minha. Eu acho que a gente não precisa falar de culpa, assim. Eu acho que a culpa, sim. né, traz uma carga negativa. E, de fato, existem vários filmes que não dialogam com a gente, né? Não necessariamente tem culpa eu, né? Não, de forma alguma. Às vezes é minhoca lá, né? E aí, cara, é tipo isso. Nem todo filme dialoga com as pessoas da mesma forma, né? Assim, serei eu. Esse filme dialogou bastante comigo. PJ, eu vou te contar. Deu 30 minutos de filme, eu falei, o PJ vai amar essa parada aqui. Eu amei esse filme, de verdade. Cravei. Eu gostei muito desse filme. Por N motivos, eu posso falar um pouquinho sobre ele. Eu queria já falar muito sobre ele, eu queria ter visto ele. Utilizei a cartada que eu já usei anteriormente no Podcast Nichols, que é usar o Podcast Nichols, o locador do Nichols, pra ver filme que eu provavelmente teria preguiça de ver se eu não tivesse o desafio. Tiveram filmes que eu indiquei aqui porque eu já tinha visto e queria ver de novo, né? Um filme que é um clássico, assim como Arca Russa, que é Deu a Louca na Chapeuzinho, é um exemplo. E esse que é o Arca Russa, que eu já queria ter visto há muito tempo. E aí usei o locador do Nichols e coloquei vocês dois nessa enrascada pra usufruir do meu direito e poder amaciar meu ego. Então, obrigado, amigos, por passarem momentos tão difíceis e pra mim foi muito divertido. E resumo é isso. Então, bem, antes da gente gravar, informação de bastidores aqui. JP me falou, vou expor, JP, vou fazer um exposed aqui de você. Já digo que é mentira. JP, eu tô no teu olho, JP. Tu não vai me chamar de mentiroso não, bicho. Tu falou que foi ver as tuas anotações e nem precisou ver porque eram parcas. Eram parquíssimas. Anotações pequenas, rápidas, apenas algumas linhas de pensamento, poucas inclusive, que esse filme te trouxe. A chatice dele te fez não ver as qualidades? Se é que tem, a seu ver? Tem. Tanto que eu tô aqui olhando para minhas anotações, metade delas são tempos, uma anotação do tempo do filme, pra tirar print pra colocar na capa do podcast. É um filme bonito. Porque isso é uma coisa que eu sempre esqueço de fazer. E esse filme tem várias cenas com potenciais capa de podcast. Ou seja, é um filme bonito. A lente dele é esquisita, eu não sei o que. Às vezes ele aproxima muito de uma coisa. Eu ia dizer que é pra ter a ilusão do corte, mas não teve corte, né? Ele aproxima de uma coisa assim, de um quadro, e fica lá, e depois volta. E eu acho que na verdade é mais para organizar a cena, porque tem muita coisa acontecendo ao redor da filmagem, né? Mas é um filme muito bonito, cara. É uma fotografia bonita mesmo. Eu gosto da organização do filme, né? Porque provavelmente é o filme mais impressionante que eu já vi, mesmo sendo chatíssimo. É um poder usado para o mal, né? Tu pode me dizer o porquê desse adjetivo impressionante? Por quê? Porque, como o PJ falou, esse filme passa pela história da Rússia, dentro de um museu. O que está acontecendo que você vê? Um personagem andando, na verdade assim, você está vendo o ponto de vista do protagonista. A câmera subjetiva, ele né? está, na maioria das vezes, vendo um cara na frente dele e conversando com esse cara. E aí, eles estão andando pelo museu. E aí, entra numa sala, tá lá em 1800 e não sei o quanto. Entra em outra, tá Segunda Guerra Mundial. Entra em outra sala, tá tendo um baile enorme. Entra em outra sala, tá tendo uma recepção real pro chanceler do Irã.
umas coisas assim. E é muita gente em cada sala dessa, Impressionante, porrada né? de gente. É impressionante. Aquele final que tem o baile e sai todo mundo, né? Que é a última cena, Sim. é todo mundo saindo. É muita gente, meu irmão. Parece um castelão final de jogo. Já vi jogo com menos. É muito impressionante. Ô, véi, é real. Aquele momento que eles estão descendo tipo umas escadas, sabe? É real, é pô, final é. de jogo, pô. É final de jogo aquela porra. Você chega demora, não consegue nem andar. Segundo o IMDb, a informação é de que são 4.500 pessoas participando da produção do filme. Cara, é gente demais, bicho. É muita gente. Imagina o tanto de pastor que você precisa ali pra tanger aquela tanto rua de grito em, sei lá, megafone. Sai do meio, filho de rapariga, a câmera tá indo, porra. Pois Até é. por isso que o filme é todo narrado, né? É. Lembra muito o filme italiano, É. a dublagem. Não é nem que ele é narrado, ele é dublado, né? Que tu É, quer dizer. dublado, eu quis dizer dublado. Porque seria impossível filmar aquela porra ali com aquela ruma de gente andando atrás da câmera, provavelmente, correndo, gente fazendo barulho na outra sala, sem ser dublado. Inclusive, isso traz um problema pra mim, que todo mundo parece bêbado falando pra mim. Não sei se faz pra vocês também. Tem algum Tá problema ligado, na Grog? mixagem do Tem. rolê, saca? Que a voz dos personagens fica muito destacada. É. Muito destacada e eu não sei se é coisa do russo. Eu tava percebendo que eu nunca vi outro filme russo na minha vida. Esse foi o único. E todo mundo falando. Daí aí mistura a voz do personagem principal com a voz do cara que ele tá conversando com a voz das outras pessoas na sala. E eu não entendo porra nenhuma, eu não sei quem tá falando muitas vezes. Acho que, Jota, tu pontuou o meu ponto fraco do filme, que é o som. É uma proposta corajosa do filme nas imagens, mas eu acho que eles sacrificaram o som a favor da imagem. E aí eles tiveram que fazer a faixa de áudio a posteriori. Eu fico imaginando como é que não deve ter sido um trabalho de corno da sonoplastia, assim, depois do filme, depois de pegar aquela 1h30 e tentar colocar ali e fazer uma narrativa sonora do negócio, assim, porque eu acho que eles, vários momentos, realmente, eles não podiam usar o som do ambiente, porque não dava, cara. Eles sacrificaram isso em prol da imagem. E pra ti, Rudy, como é que foi a experiência de ver o filme? Fala um pouco mais sobre isso e eu queria te fazer uma pergunta muito específica. A gente já discutiu várias vezes, tanto no podcast Nicolas como no Locadora do Nicolas, como você, por exemplo, enfatiza essa frase que é meio clichê, mas ela é muito importante, que é a ideia de que cinema é montagem. Como é que foi pra ti ver um filme que... O que é a montagem desse filme? Não, é montagem. É, certo. Mas não tem corte. É uma grande filmagem direta. Como é que foi pra ti ver uma coisa que é particularmente diferente de tudo que a gente viu até agora aqui? Uhum. Existe montagem ali. Não a montagem do corta aqui e cola colar, né? Mas você vê que o filme ele vai se montando, ele vai se editando conforme a câmera vai passeando pelas cenas. É tipo assim, a gente tá fazendo um podcast aqui, né? E os mesacasts geralmente se orgulham de não temos edição. Pera, tem sim. Você tem um trocar de câmera A para câmera B, você tem um zoom ali, você tem um zoom aqui, você tá editando aquilo no momento. Mas enfim, voltando pro filme. Eu acho impressionante, sabe? O plano sequência, ele tem um quê nele que eu acho meio hipnótico, sabe? Não sei se é porque a sensação do real fica mais evidente, porque a câmera tá caminhando com você e você consegue explorar o movimento de outra forma. E assim, aqui é um trabalho impressionante, não vou negar, realmente é de saltar os olhos. Mas eu fiquei muito me perguntando no que foi sacrificado para eu fazer esse plano sequência. Deu para entender? Não. O que é que o plano sequência aderiu a essa história de potência? Essa é a minha questão, porque muitas vezes a ideia de que o plano sequência é algo mais elevado, mais difícil, e eu coloco no meu filme apenas para embalar ele como algo mais elevado, né? Não tô falando que é o caso desse filme, é uma questão que eu tenho com ele, de ficar me perguntando qual foi a real potência que o plano sequência deu para esse filme, além do deslumbramento, sei lá, de você não ver o corte. No que o plano sequência tornou essa história diferente. Eu até agora não consegui captar direito. Tudo bem que o filme é visto de um ponto de vista, né? O protagonista é a câmera, né? Você tá nos olhos do protagonista. Essa é a justificativa. Mas eu ainda não tô seguro em afirmar que isso tornou essa história melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo, talvez eu esteja indo para outro caminho, mas o penúltimo Deus da Guerra, né? O primeiro dessa nova levada que teve aí. Ele também é todo jogado em um plano sequência. Só que eu acho que lá é sacrificado muita coisa para se manter esse plano sequência durante a jogatina. Muito da história, muito da experiência de jornada é sacrificada por você querer manter esse plano sequência ininterrupto. Pô, é legal, é visualmente engajante, tem momentos maravilhosos. E aqui também tem. Mas eu ainda não tô seguro, ainda não formei minha opinião. Minha opinião sobre esse filme ainda tá muito nebulosa, assim, ainda tá flutuando muito. Eu ainda não consigo entender
no que esse filme ganhou em potência por ter um plano sequência. Eu posso dar minha visão sobre isso? Pode. Até eu quero escutar a tua visão, porque você é um cara que é meio fascinado por isso também. Inclusive, eu quero te perguntar por que tu é tão fascinado em planos sequências. Boa pergunta. Essa coisa da hipnose, acho que aí talvez seja a resposta que me vem à cabeça primeiro, porque talvez eu esteja impregnado com a tua opinião, assim, sobre o plano sequência. Mas eu particularmente gosto muito do plano sequência, por quê? Por duas coisas, talvez. Primeiro, por enfatizar o mise-en-scène, a relação, a atuação, ator, corpo do ator, corpo da atriz com o ambiente. É uma coisa que me fascina muito, como essas coisas podem ser trabalhadas. E segundo, que é uma coisa que eu ia falar quando o JP falou sobre a caralhada de gente que tava lá no filme, que de vez em quando a câmera ficava parada muito tempo vendo e vislumbrando, contemplando um quadro, pra poder dar tempo do pessoal se mexer, caralho, se tá foda em frente da câmera, eu fico pensando como é que tá por trás. Imagina como é que tá o malabarismo do que tá por trás do que tá sendo filmado. Do que tá por trás do diretor, do que tá por trás do câmera, do que tá por trás do cara da fotografia. Eu fico sempre imaginando isso, assim, tipo, pra aquilo que tá acontecendo, eu fico imaginando como é que deve estar atrás do negócio. Então, pra mim, talvez o plano sequência seja uma coisa que me encante, primeiro, porque eu fico fascinado pelos grandes planejamentos daquela relação entre o corpo do ator, o corpo da atriz, ou vários corpos de atores, vários corpos de atrizes, como a gente tá falando aqui, desses 4.500 que passaram pela frente da câmera do Arca Russa, com o ambiente, e o ambiente tem tudo a ver aqui com esse filme, é parte considerável do filme, a editagem é parte considerável do filme, e a coisa do por trás da câmera também. Eu fico imaginando como é que dava a equipe. Galera, corre ali pra aquela sala, né? Vocês todos, os 4.000, bora, porque tá vindo a câmera, daqui a 10 minutos, eles estão chegando, hein? Estão chegando, eu fico imaginando como é que é isso. Então, pra mim, talvez o plano sequência seja algo do cinema que me faça imaginar o 360 dele. O que tá por dentro daquelas 4 linhas da câmera gravado e o que tá por fora também, sabe? Pra mim, ele me dá uma experiência imersiva no cinema. Mas o que esse filme me traz, certo? Eu dou aula de História da Arte, né? E uma coisa que eu sempre falo muito pros meus alunos, bicho, e é uma coisa que tá impregnada na cabeça deles e que tá impregnada de todos nós, que é tirar da ideia de história, desse termo História da Arte, a ideia de uma linearidade. E é muito difícil, porque quando a gente estuda história na escola, enfim, qualquer ambiente, a gente tem uma linha do tempo. O que aconteceu no ano 0, o que aconteceu no ano 1, 2, 3, até o ano 2024, e voltando um ano antes de Cristo, 2 anos antes de Cristo, e assim por diante. Então, a gente tem uma ideia do que é história, uma ideia linear. Porque é assim nos é ensinado desde sempre. Por quê? Porque a linearidade é didática. Quando você transforma uma coisa numa linha, é muito mais fácil do que imaginar a história como ela realmente é. E aí, cara, esse filme me encanta. E o uso do plano sequência me encanta. Por quê? Porque a mudança de tempo desse filme, ela é de uma sala para outra. A gente tá numa sala onde a gente tá vendo ali uma atuação do Nicolau I, um czar que tava ali no início do século XIX, na Rússia. Os caras entram numa sala, aí tem a galera, tipo, contemporânea. Nós, como se nós estivéssemos no museu, usando roupas de hoje em dia, e eles estão conversando com eles. Quando eles saem, eles voltam ali pra ver outros czares mais antigos e uns mais novos, e aí tem um acontecimento que acontece próximo da Segunda Guerra Mundial, e depois volta bem pra trás na história da Rússia. Então, assim, a cada vez que eles passeiam por diferentes espaços do museu, eles entram em diferentes tempos e não exatamente tempos lineares. Eles vão pra frente no futuro, voltam pro passado e ficam nessa dança. Então, pra mim, esse filme é interessante como plano sequência, porque o tempo parece linear, porque a gente nasce, cresce e morre, mas na verdade, quando a gente estipula e pensa isso numa relação, por exemplo, social, eu tenho 34 anos, a minha mãe tem 78 e a minha sobrinha tem 3 anos. São 3 temporalidades que coabitam a mesma existência, a mesma época, né? A minha mãe tá viva, eu tô vivo, minha sobrinha tá viva, e nós 3 temos idades completamente diferentes. Então, nós temos culturas diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes. Então, a cultura tem mais ou menos essa lógica. Nós estamos em 2024, tem galera que tá pensando na vanguarda, mas tem galera que tá no conservadorismo lá de trás também. Então, a história da arte, ela não é uma linha do tempo. Ela é uma teia. Ela é uma teia que se retroalimenta. O passado vai para o futuro vai para o presente, né? A gente vê um clipe da Katy Perry que usa motivos do Egito Antigo, ao mesmo tempo que a gente vai voltar no passado e a galera lá em 1900 estava imaginando como é que seria o ano 2024. Então, assim, é muito difícil imaginar isso, porque a gente sempre aprende a história da arte de uma forma linear. Os livros que a gente compra de história da arte são capítulo 1, pré-história, capítulo tal, vanguardas artísticas da Europa. Então, você tem ali a linha do tempo. Só que, na verdade, é uma teia que se retroalimenta, uma teia que faz isso, e o filme é isso. Pra mim, esse filme é isso. Quando eles passeiam o tempo inteiro andando de uma sala pra outra, e cada sala é uma temporalidade que não é exatamente linear, eles vão pro futuro, depois voltam pro passado, depois vão pro futuro de novo e ficam nessa dança. Pra mim, esse filme, ele é a materialização em um plano sequência desse pensamento do que é a história, e especificamente, já que é o tema do filme, a história da arte. Entendeu?
É porque assim, eu não quero ficar pensando muito no que o filme deveria ser, né? Esse não é meu ponto. Meu ponto é só que até o presente momento, eu concordo muito com o que tu falou, mas pra mim, eu não senti essa potência toda na história trazida pelo plano sequências. Mas ainda tem coisas interessantes a se falar. Por exemplo, eu gosto muito da dinâmica do nosso protagonista não ser necessariamente protagonista, sabe? Me lembrou muito a dinâmica de um livro que eu li do Dostoiévski, já que a gente tá falando de russos, né? Eu li um livro do Dostoiévski chamado Bobok, que é um livro sobre um cara que ele toma um porre e ele capota em um cemitério. Aí tal hora ele acorda e começa a escutar os mortos conversar. Aí o livro meio que tira o protagonismo dele, ele para de ser a voz com a agência dentro da história e ele passa a ser um ouvinte. E quem passa a protagonizar o livro são os mortos conversando, ele é apenas um testemunha. E eu acho que esse filme ele caminha um pouco nessa dinâmica, porque a gente tem o nosso protagonista, a nossa câmera, mas ele tá mais acompanhando o estranho, né? O estranho, eu vi aqui no IMDb que ele é acreditado como The Stranger, só que ele também tem o nome, que ele é um marquês, né? Ele é francês, eu acho até engraçado que ele fica falando, pô, eu tô falando russo, que porra é essa, né? Eu não tô entendendo nada. Sim. Ele é baseado num cara que ele realmente era um francês que escreveu sobre a Rússia lá no século XIX. Olha, olha que legal. Massa. Era um cara que ele escreveu um livro famoso sobre a viagem dele pra Rússia e como ele odiou a Rússia. E é legal porque o protagonista fica chamando ele o tempo inteiro de Europa, né? Como se Rússia não fosse Europa e fosse Ásia e você não sabe o que é a Rússia, né? Então eles têm esse embate cultural o tempo inteiro. É, porque a Rússia é um país gigante e Sim. Tipo, a Rússia, ela realmente é o maior país em extensão do mundo, né? A Rússia tem uma parte que tá mais pra lá do que pra cá, né? Grande parte tá na Ásia. Eu achei legal que ele fala, ele é europeu, né? Tipo, e nós não somos, né? O que é a Rússia, né? Inclusive, isso é até uma coisa do filme, né? Essa pergunta, o que é a Rússia? A Rússia é um teatro. Que frase linda, cara. A Rússia é um teatro. Isso é foda. Porra, vai se fuder. Que eles vão andando, vão contemplando a história da Rússia, a história dos quadros, né? E se questionando o que é aquilo ali. Eu acho o final do filme bem bonito até. Mas enfim, eu gostei dessa dinâmica, principalmente de começo, que é o nosso protagonista ser uma testemunha dos acontecimentos e tá acompanhando esse cara estranho, né? E ele meio que é um ouvinte e não um falador. Ele tá mais escutando e aprendendo do que qualquer outra coisa. Eu lembrei do Divina Comédia, né? Que o Dante, ele é o personagem do livro, né? Mas ele viaja pelo purgatório, o céu e o inferno com o Virgílio, né? Então ele tem essa figura, sempre tem essa lógica, né? E um protagonista que, na verdade, ele é puxado, né? Ele tem esse outro lado que representa, de certa forma, quase uma terapia, né? Eles expondo opiniões enquanto esse outro personagem fica puxando de volta. Eu ia puxar o Inferno de Dante, mas minha referência ao Inferno de Dante é o joguinho Hack and Slash. Pois é. Infelizmente nesse filme não tem uma hora que o protagonista empala um demônio com a foice que ele roubou da morte, né? Se tivesse, meu amigo. Se tivesse, eu acho que no Arca Russa 2, o inimigo agora é outro, eu acho que tem. Eu acho muito doido, assim, porque... Só complementando aquela que eu gosto de plano sequência, Rudy, eu tendo a gostar muito de questões extremas do cinema. Assim, tipo, plano sequência é uma técnica. Você pode fazer um filme e no meio do filme fazer um plano sequência. E aquele plano sequência vai estar dentro de um filme que o resto inteiro do filme é normal, assim, não tem muitas questões com a montagem. Tipo, sei lá, eu lembro de um filme desses que eu acho massa, esse aí que é o Regresso, né, que é do DiCaprio, que foi o filme que foi feito pro DiCaprio ganhar o Oscar, finalmente. As duas primeiras cenas do filme são planos sequências longuíssimos que eu amei. E o resto do filme eu achei um saco, porque... plano sequência sempre, pra mim, é sempre as cenas melhores dos filmes, assim. Sabe? É um negócio engraçado. Mas eu também gosto de filmes, por exemplo, que tem uma câmera fechada em um ponto só. Eu gosto de filme que se passa todo em um lugar só. Eu gosto de filme que só tem um ator, que só tem uma atriz, entendeu? Eu acho muito legal essas cenas, essas experimentações cinematográficas que pegam o que é uma técnica e fazem o máximo com aquela técnica. E aí, cara, vendo esse filme, certo? Eu... trabalhei durante tempo, estudei no Porto Iracema das Artes, que é uma escola de artes daqui de Fortaleza. Recomendo que todo mundo que tem a oportunidade conheça. E nesse Porto Iracema, eu lembro, cara, que tinha muitos cursos que eram um curso chamado Preparação de Ator para Câmera. E eram cursos longos, assim. Eram várias e várias horas. Que eu dizia, cara, precisa ser um curso tão longo para preparar um ator pra câmera? E, bicho... o tempo inteiro nesse filme eu fiquei pensando, caralho, se eu tivesse nesse filme eu ia olhar pra câmera, certeza eu não ia conseguir ficar olhando pro nada não, assim, eu ia ser um figurante que ficava o tempo inteiro assim olhando pra câmera, que nem aquele vídeo do meninozinho ruivo já viram esse vídeo do meninozinho ruivo no jogo de beisebol? Que ele fica olhando pra câmera assim, fica seduzindo, depois eu mando pra vocês esse gif. Jota, tu notou algum figurante olhando pra câmera? Não, tu notou?
Eu notei alguns, mas é muito pouco, né? É muito doido, assim, como é que você consegue fazer 4.500 pessoas lidarem com a câmera. Sem bater, sem coisa do tipo, assim. Então, tem que ter um organizador de evento, né? Além de um produtor, de um diretor, tem que ter ali uma pessoa com um megafone, talvez uma chibata, né? Pra ficar tangendo com a galera, pô. E evento é uma palavra boa. JP, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Faz. A gente focou muito no plano sequência, como é o diferencial desse filme, mas tu conseguiu pensar em algum outro filme assistindo isso? Tu conseguiu fazer paralelos? Ou esse filme foi uma parada muito diferente do que tu já consumiu de cinema durante tua vida inteira? É a coisa mais única que eu já vi, provavelmente. Uma das coisas mais únicas, porque cada coisa única é a coisa mais única que existe. Né? Acho que o que eu mais lembro são filmes feitos também em plano de sequência, né? Todos que eu já vi são em escala bem menor, como por exemplo o Birdman. Sim. Que também é uma loucura, né? Só que ele não é gravado todo em plano de sequência de verdade, ele é todo cortadinho, passa durante vários dias, né? Então nem teria como ser. 1917 é um também. Tem o que eu não vi, mas que é conhecido, que é o Festim Diabólico. Esse é bom. Tu, despertou teu interesse em ir atrás desses que tu não viu ainda? Não muito, Ruth. Esse filme não me agradou, cara. Não tinha um interesse pregresso e o filme não quis me despertar algum interesse, né? Eu acho que é um filme que ele não se preocupa em fazer com que a pessoa queira assistir ele. Se tu tá interessado, tu vai adorar isso aqui. Se tu não tá, vai ficar aí alienado pra caralho, porque é isso aqui que tem. Paciência, né? É isso paciência. que eu quero. Quem gostou bate palma, quem não gostou paciência. Eu gostei de tu ter puxado o Birdman, Jota, porque eu acho que há discussões parecidas em certa instância, né? Porque esse filme também fala muito de arte, muito de pintura, né? E o Birdman é um filme sobre teatro. Birdman é um filme que eu também não gosto muito, mas ele também foca... tu gosta? Mas enfim, eu também. Ele é um filme que também se propõe a expor e usar como veículo de sua contação de história, explorar uma determinada forma de arte, né? Aqui a gente tem as pinturas e em Birdman a gente tem o teatro. É aí que eu chego naquela discussão que eu fiz pra ti, Rudy, que eu perguntei sobre a questão da montagem do filme, né? Que eu acho que quando a gente pensa a edição, né, como uma parte da montagem, né, e esse filme aqui é um plano sequência, como você falou, existe escolhas de montagem na feitura do filme, no zoom, na troca, no movimento de câmera. Não, desculpa, só mais uma coisa que eu ia comentar e eu acabei esquecendo. Vai, manda. Que o plano sequência, né, ele também consegue explorar algo que também é meio que único do cinema, que é a profundidade de campo. Porque, por exemplo, eu vou ver uma peça de teatro, eu tenho um plano aberto, eu tô sentado olhando os atores, e os atores não têm muita liberdade de ir e vir, né? Basicamente você vê um plano como se fosse em 2D, sabe? E o cinema não, no cinema você tem a profundidade, os atores, eles não andam apenas em um plano bidimensional, eu tenho um espaço 3D para explorar, e o plano sequência me possibilita explorar essa característica também, né? Que a câmera pode andar com os personagens, pode dar profundidade à mise-en-scène. Enfim, desculpa, eu te interrompi só porque eu lembrei. Nada, você não me interrompeu não, você me complementou. Ah, tá. Sobre a ideia do evento que o JP falou, eu acho interessante só trazer algumas curiosidades dos bastidores, né? Porque o filme ele tem 1h30 de duração, então ele tem uma gravação de 1h30. Então o tempo diegético do filme, a história contada, é interessante nesse caso, porque não dura 1h30. Se você tivesse uma cena de um filme, por exemplo, que o cara tá indo de um canto pra outro, dura 1h30, o tempo do filme é igual à vida do filme dentro da ficção. Esse filme aqui não, né? Você tem 1h30, mas o filme dura 200 anos, porque ele vai no passado, no futuro, etc. Mas é interessante falar que o Heritage, ele deu ao diretor Alexander Sokurov a possibilidade de ele gravar em 2 dias. E o Alexander disse, não, eu vou gravar em 1 dia. E ele gravou em 1 dia. Né? Ele gravou em 1h30 depois de ter tentado 3 vezes e ter errado, e na 4ª vez saiu aquele take. Bem interessante esses extremismos assim da experimentação, né? O cara ele experimenta realmente, eu quero experimentar uma parada e vai ser desse jeito, se não for, não vai ser. E outras coisas também, ele é o diretor, e o diretor de fotografia é um alemão, e o alemão não falava russo e o diretor não falava alemão. Então assim, são várias questões, cara, que me encantam bastante no filme e que aparecem na frente da câmera também. Eu acho interessantíssimo a relação da câmera subjetiva, que é o nosso personagem principal, com esse outro personagem estranho. Esses embates, como vocês falaram, entre a cultura russa e a cultura europeia, como se a Rússia não fosse a Europa. E
no final das contas é um filme que me encantou bastante, assim, e que eu realmente, acho que um pouco diferente do Hood, mas mais ou menos a mesma vibe do Hood, eu acho que eu precisava de um pouco mais tempo pra digerir do que as poucas horas da assistida e dessa gravação. Eu acho que é um filme, cara, que vale a pena ser visto pra quem gosta dessa coisa da experimentação do cinema. Acordei, olhei pro meu pé, no meu pé estava um All-Star verde, do nada. Me deu uma vontade de falar de Godard, né? Sei lá, estou aqui com meu vape. Vai lá e assiste esse filme. Eu acho que é uma parada interessante, assim, é uma experimentação interessante pra quem gosta dessa coisa de ver o cinema como uma espécie de brinquedo, e esse brinquedo a gente pode brincar e conseguir coisas novas com ele. Bem, chegando pro fim dessa parte, chega a parte das notas. Aquele momento em que a gente dá notas pro filme. E a nota do filme, ela é sempre de 1 a 10? Sim, se fosse no podcast Nicolas. Aqui não. Aqui é o locador do Nicolas. E o filme não tem Nicolas Cage. O que torna ele já um filme deficitário de fábrica. Ele já vem ao mundo com problemas, que é não ter Nicolas Cage. Então a nota aqui é de 0 a 9. E a nota primeira que eu quero saber é do meu amigo Roberto Rudinei. Para esse filme eu vou dar uma nota 3. É um filme que tem forte grau de interessância, mas em assisti-lo eu não curti tanto, assim. Existem coisas legais a se pensar sobre ele. Eu acho que é um filme legal de você ter no seu repertório. Só pra jogar a cartada, né? E também porque ele explora alguns temas. Tipo, um filme russo que fala sobre a história da Rússia. Tem esse que é mais moderno, né? Um filme que aborde arte, esse filme também é uma boa pedida. É um filme interessante, mas não foi um filme tão legal de se assistir. Talvez daqui a algum tempo, reassistindo ele, eu consiga absorver mais coisas, mas no momento é isso. JP, nota. 3,5 só porque é a coisa mais impressionante que eu já vi numa tela de cinema. Aí. Não que eu tenha visto numa tela de cinema. Eu fico imaginando como é que deve ser um filme na sala de cinema. Um dia, se tiver aí uma expectativa retrospectiva no cinema do Dragão do Mar aqui em Fortaleza, eu vou dar um quando apoio a gente comprar o nosso próprio cinema, igual o Vampeta fez... Igual o Felipe Neto. Vampeta comprou... Essa história é maravilhosa. Vampeta comprou um cinema pra ele não virar uma igreja. A gente vai passar esse filme lá. Se hoje temos o Vampetaço, foi porque um dia... Foi por amor ao cinema, PJ. Olha aí. Por amor ao cinema, caralho, bicho. Eu duvido que Martin Scorsese fizesse um negócio desse. Agora imaginei aquela imagem do Martin Scorsese, Absolute Cinema, e entre as mãos do enfim. Minha nota. Eu gostei muito do filme, já falei aqui, expliquei algumas coisas. Eu acho que é um filme que, com o passar do tempo, ele vai fazer um plano sequência na minha cabeça. Eu vou conseguir encontrar novas palavras e novos pensamentos sobre ele. É um filme que com certeza não acabou quando terminou pra mim. A grande questão pra mim, o problema máximo do filme é a dimensão sonora. Eu acho que ele mereceria, pela proposta extrema dele na imagem, um pouco mais de cuidado nessa outra faixa da linguagem que se chama, no final das contas, audiovisual, né? Então ele visualmente é impressionante, mas o áudio eu acho que ele deixa muito a desejar. Eu acho que ele procura colocar muitas faixas, como às vezes tem muitos personagens falando, às vezes ele coloca um burburinho muito alto e um personagem sussurrando. Dito isso, o resto pra mim ele é encantador, ele é um filme realmente que pra mim soou muito magnífico e eu dou 8,5. Medium. A médium do filme ficou 5, fechadinho. Olha aí, rapaz. Ou seja, nem muito ao céu, nem muito ao mar. 0 grau pra mim tá ótimo, não é isso? Perfeitamente. Mas JP, sabe uma coisa, cara? Não sei uma coisa. Eu sei, JP, eu sei que você sabe, JP. Eu sei que existe uma maneira desse filme ser melhor, Jota. Existiria uma maneira desse filme ser melhor. E essa maneira seria tendo o Nicolas Cage nele. Porque uma coisa é você ver um filme de 1h30 em plano sequência com imagens poéticas da história da Rússia. Outra coisa é você ver 1h30 de um filme em plano sequência com imagens poéticas da história da Rússia com Nicolas Cage. Na verdade? Você concorda comigo? Então, JP, coloque Nicolas Cage nesse filme, por favor. Eu acho que a única maneira de me fazer ver este filme já sabendo que ele é chato assim, é só se o Nicolas Cage fizesse todos os personagens. Quero ser Nicolas Cage, né? Eu quero aquela cena do John Malkovich, só que neste filme inteiro, e é Nicolas Cage. Nicolas Cage, nos quadros também, né? Nos quadros, sim. E falando russo, tá? Essa era a minha escolha, um quadro de Nicolas Cage, assim, vários quadros pra galera ficar analisando e falando, essa galinha e esse gato significam Nicolas. A estátua que aquela moça tá apalpando fosse Sim. Olha, pra mim, tem duas respostas. A primeira é o cara francês. Eu acho que o Nicolas Cage ali ficaria legal, mas eu vou além. Eu não vou, JP, colocar Nicolas Cage em todos os personagens. Também não colocarei em todos os quadros. Eu gostaria de make desse filme na Casa Branca, com um cara que roubou a Declaração da Independência. Eu quero um filme com um personagem em câmera subjetiva
passeando pela Casa Branca e falando da história dos Estados Unidos, sendo o cara que fala sobre a história, o Nicolas Cage. No Brasil, como é que seria? Imagina, Leandro Hassum explicando a história do Brasil. Fica aí a dica para os produtores de cinema. Globo Filmes, filmes em plano sequência, uma adaptação de Arca Russa, só que em vez de Arca Russa faz uma caixinha brasileira. Acabou-se. Eu vejo isso acontecendo. Chegando no final do programa, assistimos Arca Russa e iremos indicar filmes a partir de Arca Russa. Eu vou começar, vou indicar 2 filmes e um clipe de música. Eu vou indicar o filme Hardcore Henry, que aqui no Brasil teve o nome de Hardcore Missão Extrema, de um diretor chamado Ilya Naishuller, que é um diretor russo. E o filme é o quê? É um filme de ficção científica, de tiro, porrada e bomba, todo em câmera subjetiva, gravado em um aparelho criado, em uma máscara criada pelo Ilya Naishuller, cheia de GoPros. Ele criou esse equipamento e ele usa esse filme para fazer um filme em first person shooter, primeira pessoa. É um filme de ação, porrada. Se você não pegou ainda, não teve vontade de ver o filme, eu recomendo que vocês assistam um clipe de uma música chamada Bad Motherfucker, de uma banda chamada Beating Elbows, que é dirigido pelo Ilya Naishuller, que é também a mesma lógica. É um clipe de mais ou menos uns 5 minutos, a música é muito massa, e também é de ficção científica. É um clipe de 5 minutos, todo em primeira pessoa. Tem no YouTube, mostro muito em sala de aula, é uma experiência interessante. E agora vou indicar um filme que é do meu diretor favorito, que pra mim faz alguns, provavelmente alguns não, faz os melhores planos sequência que eu já vi na minha vida. Filhos da Esperança, de Alfonso Cuarón, um dos meus filmes favoritos da vida, do meu diretor favorito. Então recomendo Filhos da Esperança. Os planos sequência desse filme são coisas absurdas. Esse tá na categoria de filmes inacreditáveis. Filmes inacreditáveis. Roberto Dinei. 2 indicações. Um é um filme na mesma pegada aí, de todo em plano sequência, mas eu não lembro se é fakes ou se é no pelo. Que é o Victoria. Filme bem legal, cara. Assim, ele tá meio nebuloso na minha memória, porque eu vi ele faz um bom tempo, mas eu acho ele bem impressionante também. É um filme numa pegada diferente, esse é mais um thriller, assim, meio que de ação, desespero, pessoas correndo e tal. É bem bacana. E outro filme que eu vou indicar é de um diretor aí, pô, que tá começando, ele tem talento esse menino, alegria nas pernas, né? Ele lançou um filme recentemente, talvez um dos meus filmes preferidos, no ano que eu vi, que é um tal de Martin Scorsese, sabe? Ah, o jovem. Vocês conhecem? Tem futuro, hein? Esse mano aí? Futuro, né? O cara do meme. O cara do meme, exatamente. É o TikToker. É, o pai da menina lá, né? Pois é. Ele fez um filme, cara, chamado Assassinos da Lua das Flores. Assim, né? Killers of the Flower Moon. E esse filme, porra, meu irmão, esse filme é maravilhoso. E tem um plano de sequência específico nesse filme que porra, meu irmão, é maravilhoso, assim. E carregado de significados. Pra quem for assistir, reparar que é um plano de sequência rola uma passagem de tempo e a câmera começa a passar pela casa, né, mostrando os personagens, os filhos dos personagens, e meio que ele acaba e tem uma coruja no final de toda essa sequência. E, meu irmão, o significado disso é tão forte, é tão potente, porra, meu irmão. Esse filme é maravilhoso, fica a dica. Sabe quem é maravilhoso também, Rudinei? J.P. Martins. J.P. Martins, que vai entregar agora aí a lista de filmes dele. Minha lista hoje vai ser muito curtinha. Só curtas. Curtinha. Se você indicar, eu vou indicar 2 também. Eu falei que este foi o único filme russo que eu já vi, né? Então eu catei aqui qual é outro país que eu só vi um filme na minha vida. E eu achei 2. Achei o Chile e o Vietnã. Vou falar só do vietnamita, depois a gente fala do chileno. O vietnamita que eu vi é um filme chamado Fúria Feminina, que é um filme de porradaça. Bom. Gostei de todas as informações sobre isso. Uma menina é sequestrada e a mãe vai atrás. Que é menos que isso. Um John Wick onde o cachorro é um filho. Perfeito. John Wick gravado no país que ganhou dos Estados Unidos numa guerra. E é uma mulher correndo de moto nos estados de barro, que é bem... Parece que tá no interior daqui, é massa. E vou falar também de outro filme, que é o único filme que eu já vi sobre a história da Rússia, que é Anastácia, aquele desenho que passava sábado de manhã. Que tá nesse filme, hein? Que tá no Arca Russa. Teoricamente, passou direto porque eu não entendi nada desse filme. Mas ela também está no filme Anastácia com muito destaque. Então fica lá, melhor. Isso é bom. Bem, chegamos ao final do programa. E essa parte final do programa tem mais 2 etapas. A primeira é a parte que a gente faz os nossos jabás. E eu começo pedindo encarecidamente que vocês aí que estiverem ouvindo esse podcast, Nicolas, no seu agregador de podcast no celular, vá lá no Twitter, no Instagram e procure @podcastnicolas, que são as redes sociais desse podcast que vos fala. Gostou do conteúdo? Compartilha, segue a gente, faz parte do grupo dos Nicolovers, t.me/Nicolovers, né, Jota? Perfeito. Repete. T.me? Não. Então tá. Então, segue lá, vai pro Telegram, beleza? E se você gostou muito mesmo, muito, e quer que o conteúdo aqui continue sendo produzido da melhor forma possível,
vai lá no apoia.se/podcastnicolas e apoie com o dinheiro que você puder entregar pra gente, certo? De R$5 a 1 bilhão, estamos aceitando de coração aberto. Também vai lá no Spotify e dá estrelinha e deixa comentário. Deixa comentário. Comenta, faz 5 estrelinhas, se for menos que isso, não precisa. Até hoje estamos lidando com uma pessoa que deu menos que 5 estrelinhas, temos ódio dela. E é isso. E se você quiser me seguir nas redes sociais, procura @HQ Sem Roteiro no TikTok, no Instagram e no Twitter. JP. Jumbo Paulo nas redes sociais, JP_Martins no Letterboxd. Rudinei. @Rudilonia no Twitter, Rudilonia no Letterboxd e no TikTok. Se você quiser saber de futebol, especificamente de Fortaleza Esporte Clube, procure por Rudyball, RUDY, ball de bola em inglês, BALL. E também tem o meu perfil de livrinhos no Instagram e no TikTok, que eu não sei como vai estar o nome, porque eu provavelmente vou mudar a linha editorial, mas talvez seja Rudilonia. Mas vai estar linkado aí, confira o post e prestigie o trabalho do JP que faz o post. Tal qual os gênios do foreshadowing no cinema, eu falei lá atrás que estávamos na reta final do podcast, dessa temporada de filmes de línguas que não são inglesas. E o próximo filme que vai ser indicado, e consequentemente a próxima pessoa que vai hostear esse episódio, esse programa, é JP Martins. JP Martins, qual vai ser o filme que você vai obrigar eu e Roberto Dinei a vermos para daqui a 15 dias? A experiência de assistir Arca Russa foi tão complicada pra mim que eu decidi nunca escolher um filme tão chato quanto esse. Então, eu tinha um filme em mente. Eu não tô dizendo que ele é chato, provavelmente não é chato. Mas eu quero aumentar o ritmo daqui pro próximo episódio. Então, eu escolhi o filme O Mariachi, primeiro filme do Robert Rodrigues, lá de 92. Quando ele ainda fazia filme todo em espanhol com elenco desconhecido. Não sai em espanhol ainda não essa temporada, né? Porra, muito bom. Animei, hein? Topíssimo. Animei, hein? E vamos de Antônio Bandeiras. Não tem Antônio Bandeiras, é elenco desconhecido, querido. É só as Consuelo, os Ramiros, os Então vamos Jesus. de elenco desconhecido. JP Martins, Roberto Dinei, PJ Brandão, o trio que mais habla e habla. Chegou a hora de eu fazer propaganda do CLM em espanhol também, que eu fiz em espanhol também, hein? Eita, Toma porra. essa. Eu falo tanto de professora Kaylee, chegou a hora de falar de professora Vládia. Forte abraço. Então, gente, até o próximo episódio do Locadora da Nicolas. Adiós. Adiós, Adiós, amigo. Mas a professora Ilana de Russo, foda-se, né?